Oi, hoje eu vim contar pra vocês por que que eu vou fazer dieta. E não é pra perder peso não. Então, para começar a responder essa pergunta, eu vou ter que contar pra vocês um pouco da minha história com relação à minha saúde, com o meu peso e também com as dietas. A primeira vez que eu fiz dieta, eu tinha 17 anos. E eu fiz isso porque em um período de um ano eu tinha engordado 12 quilos, só 12 quilinhos. Na época eu tinha feito intercâmbio. E é normal as pessoas que fazem intercâmbio ganhar um pouco de peso, né? Porque assim, todo dia a gente está exposto a muitas comidas novas e muito gostosas. E parte da experiência de conhecer um novo país e uma nova cultura é conhecer a culinária, né? É se deliciar nas comidas deliciosas que tem no lugar. Então eu realmente comi muita comida boa, muita comida local, mas eu também comi muito doce, porque eu era muito ansiosa, né? Eu, desde criança, aprendi a associar doces, principalmente chocolate, a um sentimento de conforto. Então, desde muito pequena, quando eu me sentia sozinha, ou me sentia carente, ou incompreendida, ou triste, eu comia um chocolate, ou eu comia um sorvete. Então, na infância, eu era uma criança que tinha saúde, tinha muita energia para brincar, disposição e não tinha sobrepeso. Mas tudo isso mudou quando, aos 16 anos, saí da casa dos meus pais, fui morar fora e comer doce, assim, até me empanturrar, virou uma parte do meu dia a dia. E aí, com isso, vieram 12 quilos. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu não me sentia mal com o meu peso, assim, não estava feliz, mas não me sentia mal comigo mesma por ter ganho aquele peso, porque eu aceitava, né, que era uma experiência que eu tinha que passar e que estava tudo bem, que agora eu ia perder. Então, eu fui numa endocrinologista na época, e aí ela me passou uma dessas dietas de gaveta, e eu tava super motivada, eu andava de bicicleta para todo lugar, eu fazia academia quase todo dia, e era um treino que eu gostava bastante. Então, assim, em questão de 6 meses, eu perdi os 12 quilos que eu ganhei e tava tudo ótimo. Tava super feliz comigo mesma. Então, a minha primeira dieta foi uma dieta super bem sucedida. E essa foi a única dieta bem sucedida que eu fiz na vida. Depois de 6 meses, eu acabei passando no vestibular. Entrei para a faculdade de nutrição e me mudei da casa dos meus pais de novo. Vim para Florianópolis, onde eu moro hoje. Eu passei por um processo de ansiedade muito forte nos primeiros anos de faculdade. E a ansiedade, para mim, é sinônimo de chocolate. Então, eu acabei ganhando todo o peso de novo. E aí, não foi um ganho de peso tranquilo para mim. Aí, eu comecei a sentir muita vergonha, raiva, tristeza, em relação a mim mesma por ter ganhado esse peso de novo, porque agora eu não tinha mais a desculpa, né, que eu estava num outro país, vivendo experiências novas, que eu tinha que experimentar as comidas. Não, agora eu estava engordando porque eu estava comendo porcaria mesmo. E toda vez que eu tentava, né, que eu falava, não, agora eu vou emagrecer, vou fazer dieta. Então, era sempre aquela coisa, segunda-feira eu começo a fazer dieta. Então, hoje, que é sexta ou sábado ou domingo, eu vou me despedir das coisas que eu gosto de comer. Então, com isso, eu criei uma compulsão alimentar muito grande. Toda vez que eu dizia que eu não ia mais comer aquelas coisas, eu me empanturrava de comer aquilo, assim, até passar mal. Eu comia o que tivesse pela frente, era barrinha de cereal, era chocolate, era pão, o que tivesse pela frente eu me empanturrava, porque no dia seguinte eu não ia comer mais. E aí no dia seguinte a dieta, assim, durava até 5 horas da tarde, quando acabava a aula, que aí na volta eu já estava tão ansiosa, tão frustrada, porque eu tinha me proibido de comer aquelas coisas, que eu parava no mercado que tinha na esquina da minha casa e comprava lá enfim, o doce que eu quisesse comer. E mesmo quando eu conseguia fazer dieta por mais tempo, fosse algumas semanas, alguns meses, nunca era uma experiência feliz e nenhuma delas durava, né? E eu acredito que isso acontecia porque eu estava fazendo aquilo motivada por uma vergonha, por uma tristeza,
por raiva que eu tinha do meu peso, por uma não aceitação. E eu acho que qualquer mudança, qualquer atitude que acontece a partir desse padrão vibratório, dessa mentalidade negativa, ela não dura a longo prazo, né? Inclusive na literatura científica, existem esses dados bem fortes de que as dietas restritivas, então as dietas que limitam uma grande quantidade de calorias, ou que restringem grupos alimentares, ou proíbem as pessoas de comer alimentos que elas gostam, que elas não duram a longo prazo e elas predispõem à compulsão alimentar e ao efeito sanfona. Então, se você aí como eu, meu amigo, minha amiga, também já passou por isso, acredite, você não está sozinho. E aí o que acontecia comigo é que era assim, quando eu me forçava, né, a perder peso, a fazer dieta, nada acontecia, inclusive só piorava. E aí quando eu saía desse ambiente, então, por exemplo, eu saía de férias, e aí eu ia viajar, eu ia para minha cidade, e aí quando eu estava num ambiente onde eu me sentia bem, eu simplesmente esquecia de pensar em comida, esquecia de ter aqueles desejos avassaladores que eu tinha por doce e acabava me alimentando bem. E aí, em período de 1, 2, 3 meses, de repente eu via que eu tinha emagrecido com maior naturalidade. E aí isso aconteceu comigo assim em alguns anos. Todo inverno eu engordava, no verão eu emagrecia. Inverno engordava, verão eu emagrecia. E eu, inclusive, fui muito frustrada dentro da faculdade de nutrição por não conseguir colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo, né? Eu passava horas por semana calculando dietas, né? Assim, calculando exatamente a quantidade das coisas que a pessoa deveria comer. E eu nunca conseguia seguir uma dieta daquela. Então, assim, eu não me identificava com aquilo. E eu cheguei a trancar a faculdade, tão frustrada assim que eu fiquei. E aí foi nesse período que eu tranquei a faculdade que as coisas começaram a mudar. Na época eu tinha um outro emprego, então eu consegui juntar um dinheirinho e fui fazer uma viagem que era um grande sonho. Fui para minha cidade, fiquei um tempo com a minha família, e aí eu comecei a fazer yoga todo dia, comecei a ler livros sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, e aí eu mergulhei, né, no começo da minha jornada de autoconhecimento, e uma das primeiras coisas, um dos primeiros processos que eu tive que passar foi o da autoaceitação. Então, aceitar todo esse processo de ganho e perda de peso, comecei a me valorizar por outras qualidades que eu tinha, e não só pelo meu corpo, né? Porque por muito tempo eu atribuía o meu valor próprio ao formato do meu corpo, né? Eu achava que as pessoas só iam gostar de mim se eu tivesse um certo corpo, uma certa aparência. E aí, como eu não tinha aquela aparência, eu sofria muito, achava que eu não era valorizada, ou que eu não merecia isso ou aquilo. Então, quando eu comecei a me aceitar e me valorizar por tudo que eu era além do meu corpo, foi que eu comecei a gostar de mim, a me olhar com carinho, com amor, com atenção. E aí eu comecei a querer comer saudável, não para perder peso, não para ter um certo corpo, mas para cuidar de mim mesma. Eu acredito que a alimentação é a base da nossa saúde, que a saúde ou a falta dela é a soma do padrão alimentar e dos padrões de sentimentos e pensamentos que nós temos ao decorrer de anos. Então, quando eu entendi que a alimentação que eu tinha no dia a dia influenciava a constituição do meu corpo, mas não constituição física, não um percentual de gordura ou de massa magra que eu tinha, mas como meu corpo se comporta, a forma como as minhas células estão interagindo, meu nível de disposição, meu nível de energia, minha capacidade de foco, de clareza mental, de discernimento, de resiliência emocional, que os nutrientes eles influenciam em tudo isso. Então, quando eu decidi que eu queria ter uma vida plena, que eu queria alcançar muitas coisas nessa vida, que se vale a pena estar aqui vivendo, eu vi a alimentação como uma grande amiga, uma grande aliada. E cada refeição que eu faço hoje em dia é como um ato de auto-amor, de auto-carinho, de auto-cuidado. Porque hoje eu tenho amor e carinho por esse veículo que é o meu corpo físico. Eu quero cuidar bem dele.
porque ele que me possibilita estar aqui vivendo essa vida que é um presente e que é linda de se viver. Então, por que que eu vou fazer dieta? Porque assim, eu já tenho uma alimentação saudável, e uma alimentação saudável rica em nutrientes e pobre em aditivos químicos, em agrotóxicos, enfim, deveria ser o suficiente, né? Mas para mim não é. E eu vou explicar por quê no segundo vídeo.